Feche os olhos por um momento e imagine o céu noturno daqui a 100 trilhões de anos. Não haverá estrelas. Não haverá nebulosas brilhando com o nascimento de novos sóis, nem o rastro prateado de galáxias distantes. O universo que conhecemos, vibrante, barulhento e cheio de energia, será apenas uma memória apagada em um vazio que se expande sem parar. Estamos acostumados a pensar no Apocalipse como um evento de fogo e impacto, mas a verdadeira conclusão da história universal é muito mais melancólica e inevitável. É o triunfo da entropia, um processo lento e implacável onde o calor se dissipa até que não reste nada além de uma temperatura uniforme e gélida. Hoje, no além do infinito, vamos viajar até o fim do tempo para entender a morte térmica. Prepare-se, pois vamos observar o momento em que a última luz se apaga e o próprio tempo perde o seu significado, transformando o cosmos em um oceano infinito de nada absoluto. Tudo o que acontece no universo, desde o simples ato de você respirar até a explosão de uma supernova, depende de uma regra fundamental da física, o fluxo de energia. A segunda lei da termodinâmica afirma que a energia sempre tende a se espalhar, movendo-se de onde está concentrada para onde está diluída. Pense no universo como uma xícara de café quente em uma sala fria. O calor do café nunca ficará concentrado para sempre. Ele vai se dissipar para o ar ao redor até que a bebida e a sala tenham exatamente a mesma temperatura. Esse estado de equilíbrio é o destino final de todos os sistemas. Quando não há mais diferença de temperatura, não há mais fluxo de energia. E sem fluxo de energia, nenhum trabalho pode ser realizado. Nada pode se mover, nada pode brilhar e, crucialmente, nada pode viver. A medida dessa desordem e dissipação é o que chamamos de entropia. No início do universo, no momento do Big Bang, a entropia era extremamente baixa. Toda a energia estava concentrada em um ponto inimaginavelmente quente e denso. Desde então, o universo tem passado os últimos 13 bilhões e 800 milhões de anos tentando descarregar essa energia, espalhando-a pelo espaço que se expande. A entropia é a flecha do tempo. Ela dita que o passado era mais organizado do que o futuro será. Cada vez que uma estrela queima hidrogênio, ela está aumentando a entropia total do cosmos, transformando combustível útil em calor desperdiçado que nunca mais poderá ser recuperado. O universo é, em essência, uma bateria colossal que foi carregada no início dos tempos e que está se esgotando lentamente, sem nenhuma tomada vista para uma nova recarga. Para que a vida exista, precisamos de gradientes, ou seja, diferenças. Precisamos de um sol quente e de um espaço frio para que a energia flua entre eles e sustente a nossa biologia. A morte térmica é o momento em que todos os gradientes desaparecem. É o estado de entropia máxima, onde o café e a sala tornaram-se um só. Muitas pessoas confundem a morte térmica com o universo congelando no sentido tradicional de se tornar gelo, mas é mais profundo do que isso. É a morte do movimento térmico. Em um estado de equilíbrio total, as moléculas não têm para onde ir, pois não há lugar mais frio ou mais quente para atrair sua energia. É o repouso absoluto da matéria, uma imobilidade que torna a existência de qualquer estrutura complexa uma impossibilidade física. A ironia da nossa existência é que somos subprodutos desse processo de destruição. A vida é um mecanismo que acelera a entropia local para manter sua própria ordem interna por um breve período de tempo. Consumimos energia e liberamos calor, contribuindo para o grande equilíbrio final enquanto tentamos desesperadamente construir algo duradouro. No entanto, a segunda lei da termodinâmica é impiedosa e não aceita subornos. Ela garante que, a longo prazo, a desordem vencerá a ordem. Cada pensamento que você tem e cada batida do seu coração aproxima o universo, por uma fração infinitesimal, do seu repouso eterno. Estamos cavalgando na crista de uma onda de energia que está, inevitavelmente, quebrando na praia do esquecimento absoluto. Muitos cientistas do século XIX, quando descobriram essas leis, entraram em desespero existencial. Eles perceberam que, se o universo é um sistema fechado, ele tem um prazo de validade determinado pela física básica. Não importa quão avançada uma civilização se torne, ela não pode revogar a segunda lei. O progresso tecnológico pode adiar o fim, tornando o uso da energia mais eficiente, mas o balanço final sempre penderá para o lado da entropia. A morte térmica não é um acidente de percurso, é o objetivo final de todas as leis da física que conhecemos. É o destino em direção ao qual cada átomo e cada galáxia estão marchando desde o primeiro segundo da criação. Por fim, entender a flecha da entropia nos dá uma nova perspectiva sobre o valor do agora.
Vivemos na era de ouro do universo, um breve intervalo de tempo onde ainda existem estrelas quentes e espaço frio, onde a bateria ainda tem carga suficiente para alimentar a consciência. No próximo ato, veremos como esse combustível começa a acabar. Vamos testemunhar o momento em que as galáxias param de fabricar estrelas e as luzes do cosmos começam a piscar e apagar, uma por uma, até que reste apenas a luz fraca das últimas anãs vermelhas no horizonte do tempo. Atualmente, vivemos na chamada Era Estelar, um período em que o universo é rico em nuvens de gás hidrogênio e hélio que colapsam sob a gravidade para formar novas estrelas. No entanto, o estoque de matéria-prima é finito. Daqui a aproximadamente 100 trilhões de anos, o universo atingirá um ponto de saturação. Todo o gás disponível terá sido consumido por sucessivas gerações de estrelas ou arremessado para o espaço intergaláctico pela expansão acelerada. As maternidades estelares, como as que vemos na nebulosa de Órion, simplesmente deixarão de existir. O nascimento de novos sóis cessará, e o universo entrará em um longo e lento declínio luminoso, onde as estrelas existentes serão as últimas a iluminar a escuridão. Nesse cenário futuro, as estrelas massivas e brilhantes, como o nosso Sol, terão desaparecido há muito tempo. Elas vivem rápido e morrem cedo. As últimas guardiãs da luz serão as anãs vermelhas. Estas são estrelas pequenas, com apenas uma fração da massa do Sol, mas que possuem uma economia de combustível extraordinária. Enquanto o Sol queima seu hidrogênio em 10 bilhões de anos, uma anã vermelha pode brilhar por 10 trilhões de anos. Elas serão as lanternas solitárias em um universo cada vez mais escuro e frio, abrigando talvez as últimas civilizações que tentam desesperadamente extrair energia de seus núcleos pequenos e avermelhados. Mas nem mesmo as anãs vermelhas são eternas. Eventualmente, elas também esgotarão seu hidrogênio. Diferente do Sol, elas não se expandirão em gigantes vermelhas, elas simplesmente encolherão, tornando-se anãs brancas frias, cadáveres estelares densos feitos de carbono e oxigênio que não produzem mais energia. Com o tempo, essas anãs brancas emitirão seu calor residual para o espaço até se tornarem anãs negras, massas escuras e sólidas que não emitem luz nenhuma. O céu, que antes era uma tapeçaria de brilho estelar, se tornará um abismo absoluto onde apenas a gravidade de objetos mortos ainda governa. A expansão do universo, impulsionada pela energia escura, tornará esse cenário ainda mais isolado. Daqui a centenas de bilhões de anos, a expansão terá levado todas as outras galáxias para além do nosso horizonte de observação. Uma civilização vivendo nessa era olharia para o céu e não veria nenhuma outra galáxia. Eles pensariam que o seu próprio aglomerado estelar é todo o universo que existe. O isolamento será total. As galáxias se tornarão ilhas solitárias de matéria morta em um oceano de espaço vazio que cresce a velocidades superiores à da luz, cortando qualquer possibilidade de comunicação ou viagem entre os sistemas. Este é o momento em que a arquitetura do cosmos começa a se desfazer. Sem a luz das estrelas para manter os sistemas aquecidos, os planetas congelarão até o núcleo. A atmosfera dos mundos habitáveis se transformará em gelo sólido sobre superfícies estéreis. Se a humanidade ou seus descendentes ainda existirem, eles precisarão viver ao redor de anãs brancas artificiais ou converter a rotação de buracos negros em energia para sobreviver. A luta pela vida se tornará uma batalha contra o frio absoluto, em um esforço de engenharia que durará trilhões de anos, mas que terá um final já escrito pelas leis da termodinâmica. Ao final desta era, o universo será um lugar de sombras. O brilho que define a nossa realidade atual será uma lenda de um passado imemorial. Estaremos entrando na era degenerada, onde a matéria sólida começará a enfrentar seu desafio mais existencial, a própria estabilidade do átomo. No próximo ato, exploraremos o que acontece quando até mesmo as rochas e as anãs brancas começam a se dissolver, e o universo se torna um cemitério de cadáveres estelares que evaporam lentamente no silêncio da eternidade. Após o apagar das últimas anãs vermelhas, o universo entra na chamada Era Degenerada. Neste ponto, a luz como fenômeno constante desapareceu. O cosmos é um vasto cemitério preenchido por cadáveres estelares, anãs brancas frias, estrelas de nêutrons e buracos negros. Não há mais calor para sustentar oceanos ou atmosferas. Os planetas que não foram engolidos pelas suas estrelas agora são apenas rochas errantes, congeladas até o último átomo, orbitando sóis que não emitem mais do que um brilho espectral e invisível. É uma era de silêncio absoluto, onde a gravidade é a única força que ainda mantém alguma organização, arrastando esses restos mortais em órbitas que durarão quintilhões de anos.
O grande mistério desta era reside na estabilidade do próprio átomo. Muitos físicos teóricos propõem a hipótese do decaimento do próton. Se essa teoria estiver correta, a matéria sólida, tudo o que conhecemos como coisa, tem um prazo de validade. Estima-se que, em um período entre 10 elevado a 34 e 10 elevado a 40 anos, os prótons que formam os núcleos dos átomos começarão a se desintegrar em partículas mais leves, como pósitrons e fótons. Isso significa que as montanhas, as naves espaciais abandonadas e as próprias anãs brancas começarão a evaporar de dentro para fora. A matéria não será destruída por uma força externa, mas sim pela fadiga de suas próprias leis fundamentais. Imagine o horror e a grandiosidade desse momento. Uma anã branca, que uma vez foi o núcleo de uma estrela como o Sol, começa a brilhar fracamente pela última vez enquanto seus átomos se desfazem. Ela não explode, ela simplesmente se dissolve no vácuo, transformando-se em uma névoa diluída de partículas subatômicas que se afastam umas das outras. Planetas inteiros desaparecem como fumaça em uma brisa cósmica. Se você pudesse observar esse processo, veria o universo sólido desvanecer-se, transformando-se em um gás quase inexistente de elétrons e pósitrons. A estrutura da realidade, que sempre nos pareceu tão firme e imutável, revela-se como algo temporário, uma construção de energia que o tempo finalmente decidiu retomar. Ao final desta era, o universo não terá mais nada sólido. A era degenerada termina quando o último próton se desintegra, deixando para trás um cosmos preenchido apenas por partículas sem massa ou partículas tão leves que raramente interagem entre si. O que sobra são os únicos sobreviventes que não dependem da estabilidade atômica, os buracos negros. Eles, que sempre foram vistos como os vilões da cosmologia, tornam-se os novos mestres do tempo, os últimos reservatórios de massa em um universo que se tornou um deserto de partículas elementares. A transição para a próxima fase é o fim definitivo de qualquer forma de vida baseada na química ou na matéria. Com a matéria sólida extinta, entramos na era dos buracos negros. Estes objetos, que antes eram apenas pontos de densidade infinita no centro das galáxias, agora são as únicas estruturas organizadas que restam. Eles vagam pela escuridão total, engolindo os raros elétrons e fótons que cruzam seus caminhos. Mas o universo não é mais o mesmo. Ele se expandiu tanto que a distância entre dois buracos negros pode ser de trilhões de anos-luz. Eles são soberanos solitários em seus próprios universos observáveis, alimentando-se do nada até que, eventualmente, até mesmo a refeição de partículas perdidas acabe. É aqui que entra o fenômeno mais estranho da física quântica, a radiação Hawking. Stephen Hawking demonstrou que, devido a efeitos quânticos perto do horizonte de eventos, os buracos negros não são perfeitamente negros, eles emitem uma quantidade minúscula de radiação. Esse processo faz com que o buraco negro perca massa de forma extremamente lenta. Um buraco negro com a massa do Sol levaria cerca de 10 elevado a 67 anos para evaporar completamente. Já os buracos negros supermassivos, os gigantes no coração das galáxias, poderiam durar até 10 elevado a 100 anos, um número tão vasto que, se você tentasse escrevê-lo com todos os zeros em um papel, o papel não caberia no universo visível atual. Durante esse tempo inimaginável, o buraco negro é a única fonte de calor no cosmos, embora seja um calor tão fraco que está quase no zero absoluto. Conforme o buraco negro evapora, ele começa a encolher. E aqui ocorre um paradoxo. Quanto menor o buraco negro fica, mais quente e mais rápido ele evapora. Nos seus momentos finais, o que antes era um monstro devorador de luz torna-se uma fonte brilhante de energia. O fim de um buraco negro é um clarão violento, uma explosão de raios gama que sinaliza a morte do último objeto massivo do sistema. É o último pop de energia em um universo que está tentando silenciar-se para sempre. Um por um, esses titãs desaparecem, devolvendo a energia que roubaram do espaço-tempo ao longo de eras inumeráveis. Esta era é marcada por uma paciência cósmica que a mente humana não consegue simular. Entre o desaparecimento de um buraco negro e outro, podem passar decilhões de anos de escuridão absoluta e imobilidade. O universo torna-se uma vasta coleção de bolhas de tempo onde nada acontece, pontuadas por explosões finais e solitárias que ninguém está lá para ver. Quando o último buraco negro supermassivo finalmente evaporar e lançar seu último brilho no vazio, a massa terá sido completamente convertida em radiação. O universo terá gasto sua última reserva de organização. O que virá a seguir não é mais uma era de objetos, mas uma era de fótons cansados e um vazio que desafia o próprio conceito de existência.
Após o último clarão da última evaporação de um buraco negro, o universo entra na sua fase definitiva, a Era das Trevas. Não restou nada que possamos chamar de objeto. O cosmos é agora uma sopa incrivelmente diluída de fótons, elétrons e pósitrons que vagam por um espaço que continua a se expandir para o infinito. Essas partículas estão tão distantes umas das outras que a chance de um elétron encontrar um pósitron para uma última aniquilação é menor do que a chance de todos os grãos de areia da Terra se alinharem sozinhos em uma linha perfeita. É o ápice da entropia máxima, onde a desordem é total e a utilidade da energia chegou a zero absoluto. Neste estado, o universo alcançou o equilíbrio térmico. Não existem mais diferenças de temperatura. Tudo está exatamente a mesma fração infinitesimal acima do zero absoluto. Sem gradientes de calor, não há fluxo de energia, e sem fluxo de energia, o conceito de trabalho deixa de existir. O tempo continua a passar, mas é um tempo sem eventos. Imagine um relógio que bate para sempre em uma sala vazia onde nada nunca muda. Para um observador externo, se tal coisa fosse possível, seria impossível distinguir 1 trilhão de anos de um único segundo, pois a ausência de mudança apaga a percepção da cronologia. A expansão acelerada, movida pela energia escura, terá esticado o comprimento de onda dos poucos fótons restantes até que eles se tornem infinitamente longos. O universo torna-se um lugar de frio e escuridão que desafia a nossa compreensão. As leis da física que governam o nosso mundo hoje, como a gravidade que une as galáxias ou as forças nucleares que mantêm os átomos coesos, tornam-se irrelevantes em um mundo onde não há nada para unir ou separar. É o silêncio final da orquestra cósmica, onde todos os instrumentos foram desmontados e até o som do silêncio se dissipou no vácuo. Curiosamente, nesse estado de vazio quase total, o universo torna-se extremamente sensível a flutuações quânticas. Em escalas de tempo que fazem a idade atual do universo, de 13 bilhões e 800 milhões de anos, parecer um nanosegundo, eventos bizarros podem ocorrer por pura probabilidade estatística. Partículas podem surgir do nada e desaparecer novamente, ou estruturas poderiam, teoricamente, se formar por acaso. No entanto, essas são flutuações em um oceano de nada, anomalias temporárias que não alteram o destino final de repouso eterno que a termodinâmica impôs a toda a criação. Este é o fim da história da energia. O universo transformou-se de um ponto de potencial infinito no Big Bang para um vazio de tédio eterno. A morte térmica não é uma destruição violenta, mas uma aposentadoria compulsória da realidade. É o momento em que o cosmos finalmente descansa, tendo gasto cada gota de sua carga vital. No próximo ato, refletiremos sobre o que isso significa para nós e se existe alguma fresta de esperança, uma pequena porta de saída matemática, que permita que o ciclo recomece a partir das cinzas frias desse equilíbrio. Olhar para a morte térmica pode causar um profundo sentimento de niilismo. Se tudo o que construímos, cada descoberta científica, cada obra de arte e cada vida humana está condenada a se dissolver em um vazio de fótons frios, qual é o propósito de tudo? A resposta reside na nossa própria raridade. Vivemos na era de ouro do universo, um intervalo de tempo ridiculamente curto em comparação com a eternidade da escuridão que virá. Somos os herdeiros de um momento de baixa entropia, onde a complexidade e a beleza são possíveis. O fato de que o universo tem um fim torna o nosso agora infinitamente mais valioso. Somos a consciência do cosmos apreciando o espetáculo antes que as luzes se apaguem. No entanto, a física moderna oferece algumas alternativas fascinantes para este fim absoluto. Uma delas é a teoria das flutuações quânticas de longo prazo. De acordo com a mecânica quântica, o vácuo não é verdadeiramente vazio, ele fervilha com energia. Se esperarmos por um tempo suficientemente longo, algo como 10 elevado a 10 elevado a 56 anos, é estatisticamente possível que uma flutuação quântica gere um novo Big Bang espontâneo. O universo poderia tunelar para um novo estado de baixa entropia, reiniciando o relógio. Nesse cenário, o fim do nosso universo seria apenas o período de gestação para o nascimento de um próximo, em um ciclo eterno de renascimento estatístico. Outra teoria instigante é a cosmologia cíclica conforme, proposta por Sir Roger Penrose. Ele sugere que, no final da morte térmica, quando restarem apenas fótons sem massa, o universo perde o sentido de escala. Para um fóton, que viaja à velocidade da luz, o tempo não passa e a distância não existe. Sem massa para definir o espaço e o tempo, o final de um universo frio e expandido torna-se matematicamente idêntico ao início de um novo Big Bang quente e denso. O fim e o começo seriam faces da mesma moeda,
transformando a morte térmica não em um cemitério, mas em um corredor que leva a uma nova explosão de vida e matéria. Existe também o conceito do Big Bounce, o grande salto. Se a energia escura não for uma constante e sua força diminuir no futuro, a gravidade poderia eventualmente retomar o controle e puxar o universo de volta para uma grande implosão, o Big Crunch. Esse colapso poderia, então, quicar em um novo Big Bang. Embora as evidências atuais apontem para uma expansão eterna, a história da ciência nos ensina que a nossa compreensão sobre a energia escura ainda está na infância. O destino do universo pode ser circular, uma respiração cósmica de expansão e contração que ocorre por toda a eternidade, garantindo que a luz nunca se apague definitivamente. Por fim, o estudo da morte térmica nos lembra de que somos observadores privilegiados. Mesmo que o universo caminhe para o silêncio, o fato de que fomos capazes de prever esse destino usando apenas a lógica e a matemática é um testemunho da grandeza da mente humana. Não somos apenas vítimas da entropia, somos os seres que deram significado ao fluxo de energia. O universo pode terminar no frio, mas ele começou com uma chama de curiosidade que agora queima em nós. O nosso legado não é a matéria que deixaremos para trás, mas o entendimento de que, por um breve momento entre dois infinitos de nada, nós fizemos a luz brilhar. Ao chegarmos ao fim desta jornada de 18 minutos através do tempo profundo, contemplamos um futuro que desafia a nossa imaginação e a nossa coragem. Vimos o apagar das estrelas, a dissolução dos átomos e a evaporação dos buracos negros. A morte térmica é o destino final escrito nas leis da termodinâmica, uma conclusão lógica e melancólica para a bateria que foi ligada há 13 bilhões e 800 milhões de anos. É o momento em que a última diferença desaparece e o universo encontra sua paz eterna em um equilíbrio absoluto. Mas essa escuridão final não diminui a importância do nosso presente. Pelo contrário, ela a exalta. Cada segundo de luz, cada conexão humana e cada mistério resolvido é uma vitória contra o avanço inevitável da entropia. Somos a resistência do universo, a parte da matéria que aprendeu a pensar, a sentir e a lutar contra o esquecimento. Se o destino do cosmos é o silêncio, então a nossa missão é tornar a nossa sinfonia a mais bela e complexa possível enquanto o palco ainda está iluminado. Obrigado por viajar conosco até o fim de todas as coisas. O universo é vasto, misterioso e, às vezes, assustador, mas é o nosso único lar. Enquanto houver energia fluindo e mentes questionando, a história do cosmos continuará sendo escrita. Olhe para o céu noturno por um momento. O que você vê? Milhares de pontos de luz que são, na verdade, fornalhas nucleares colossais, muitas delas com sistemas planetários inteiros orbitando ao seu redor. Pela lógica, o universo deveria ser um lugar barulhento, repleto de transmissões de rádio, megaestruturas estelares e frotas de naves cruzando o vazio. No entanto, o que recebemos de volta é um silêncio absoluto, frio e perturbador. Não é apenas que não fomos visitados, é que não há sinal de que qualquer outra inteligência tenha sequer tentado entrar em contato nos últimos 13 bilhões e 800 milhões de anos. Esse vazio não é apenas um mistério, é um aviso. Existe algo lá fora, ou aqui dentro, que impede que a vida se espalhe pelas estrelas. Uma barreira invisível que atua como um juiz cósmico, decidindo quem vive e quem morre antes mesmo de sair do seu próprio berço planetário. Hoje, no Além do Infinito, vamos encarar a teoria mais sombria da astrobiologia, o Grande Filtro. Prepare-se para descobrir se somos os primeiros sobreviventes de uma corrida impossível ou se estamos apenas aguardando a nossa vez de sermos apagados da história do universo. Se você achava que encontrar vida em Marte seria uma boa notícia, este vídeo de 18 minutos pode fazer você mudar de ideia para sempre. A base de todo o terror existencial que envolve o Grande Filtro começa com uma pergunta simples feita pelo físico Enrico Fermi em 1950: onde está todo mundo? A matemática é avassaladora e não perdoa. Existem cerca de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas apenas na nossa Via Láctea. Mesmo que uma fração minúscula dessas estrelas tenha planetas semelhantes à Terra, e mesmo que uma fração ainda menor desses planetas desenvolva vida inteligente, deveriam existir milhares, se não milhões, de civilizações tecnológicas na nossa galáxia. Se apenas uma dessas civilizações tivesse decidido colonizar o espaço usando tecnologia de propulsão que já conseguimos imaginar hoje, ela teria preenchido a galáxia inteira em apenas 10 milhões de anos. Para o universo, 10 milhões de anos é apenas um suspiro. A Via Láctea é 1000 vezes mais velha do que isso. Portanto, estatisticamente falando, a Terra já deveria ter sido visitada,
colonizada ou pelo menos detectada por vizinhos galácticos centenas de vezes antes mesmo de os dinossauros aparecerem. O fato de não vermos esferas de Dyson, não ouvirmos sinais de rádio estruturados e não encontrarmos sondas autorreplicantes no nosso sistema solar cria o que chamamos de paradoxo de Fermi. A nossa observação da realidade, o vazio, contradiz violentamente a nossa previsão matemática, a abundância. Este descompasso sugere que há algo fundamental na nossa compreensão da evolução da vida que está terrivelmente errado. O silêncio do universo, conhecido como Grande Silêncio, é a evidência física de que o caminho de uma poça de lama orgânica até uma civilização galáctica é muito mais difícil do que pensamos. Durante décadas, os astrônomos tentaram ajustar a equação de Drake para encontrar uma explicação, mas os números continuam a apontar para o mesmo lugar. A vida inteligente deveria estar em todo lugar. Se o palco é imenso e o tempo foi mais do que suficiente para o show começar, a única conclusão lógica é que os atores estão sendo impedidos de entrar em cena. O universo parece ser um cemitério silencioso de espécies que nunca chegaram a construir o seu primeiro radiotelescópio. Essa solidão cósmica não é apenas um detalhe técnico, ela é o alicerce da teoria do grande filtro. Se a galáxia deveria estar repleta de vida e ela não está, deve haver uma etapa no desenvolvimento da vida que é praticamente impossível de superar. O filtro é esse obstáculo estatístico insuperável que filtra as civilizações, impedindo-as de se tornarem espécies interestelares. A pergunta que nos assombra em 2026 não é se o filtro existe, pois o silêncio prova que ele existe, mas sim onde ele está localizado na nossa própria linha do tempo. Estamos diante de um muro que ainda não vimos ou já deixamos o pior para trás. Além disso, o paradoxo de Fermi nos força a questionar a nossa própria arrogância. Tendemos a acreditar que somos especiais, o ápice de um processo evolutivo bem-sucedido. No entanto, se o universo está vazio, talvez a nossa inteligência não seja um prêmio, mas um sintoma de uma anomalia que o grande filtro está prestes a corrigir. Cada ano que passamos sem detectar um sinal vindo das estrelas aumenta a probabilidade de que a barreira seja intransponível. O silêncio não é apenas uma ausência de som, é a sombra de um predador estatístico que devorou todos aqueles que vieram antes de nós, e o ato 2 nos mostrará como esse predador opera nas sombras da biologia e da tecnologia. Por fim, precisamos entender que o grande filtro é uma questão de probabilidade pura. Se existem 9 degraus fundamentais para que uma civilização colonize a galáxia, e cada um deles tem uma chance de sucesso, basta que um único degrau tenha uma probabilidade de 1 em 1 trilhão para que o universo pareça vazio. Estamos vivendo em um cassino cósmico onde a aposta é a sobrevivência da espécie, e até agora, parece que quase ninguém ganhou o prêmio principal. O estudo do grande filtro é a tentativa da humanidade de entender as regras desse jogo antes que a nossa ficha seja retirada da mesa. A fundação intelectual desta teoria foi estabelecida pelo economista e futurista Robin Hanson em 1996. Hanson propôs que, para que uma civilização interestelar observável surja, ela deve passar por uma série de transições evolutivas extremamente improváveis. O grande filtro não é necessariamente um evento catastrófico único, como a queda de um asteroide, mas sim uma barreira de probabilidade estatística que atua em algum ponto dessa trajetória. Se o universo parece estar vazio, é porque quase nenhuma espécie consegue vencer todos os obstáculos desse percurso. O filtro funciona como um ralo cósmico que drena a vida antes que ela consiga deixar uma marca visível no tecido da galáxia. Para entender a anatomia dessa barreira, precisamos pensar em termos de etapas fáceis versus etapas difíceis. Algumas transições na história da Terra, como o surgimento da vida, podem ter ocorrido de forma relativamente rápida, sugerindo que o filtro talvez não esteja ali. No entanto, outras etapas podem exigir uma coincidência de fatores tão bizarra que ocorrem apenas uma vez em bilhões de anos, ou talvez nunca mais ocorram em todo o universo observável. O grande filtro é, essencialmente, o reconhecimento de que o sucesso tecnológico não é um destino garantido pela evolução, mas um acidente estatístico que desafia as leis da entropia galáctica. Hanson argumenta que, se não encontrarmos evidências de vida em outros lugares, isso é um sinal de que o filtro é pesado em algum lugar da nossa história. A anatomia do filtro nos obriga a olhar para nossa própria existência como um sobrevivente improvável de uma loteria onde o prêmio é o acesso às estrelas. Se a probabilidade de atravessar todas as etapas for de 1 em 1 septilhão, então mesmo com trilhões de planetas disponíveis, o universo continuará silencioso. A teoria de Hanson transforma o nosso otimismo sobre a vida alienígena em um cálculo frio de sobrevivência e falha sistêmica. Além disso,
A estrutura do filtro pode ser composta por múltiplos filtros menores que, somados, criam a barreira intransponível. Pode ser que a vida seja comum, mas a inteligência seja rara, ou que a inteligência seja comum, mas a estabilidade social necessária para a exploração espacial seja impossível de manter a longo prazo. O grande filtro é um conceito dinâmico que nos convida a analisar onde a mortalidade estatística é mais alta. Ao estudarmos a anatomia desse fenômeno, estamos, na verdade, tentando entender se a humanidade é uma exceção milagrosa ou apenas uma estatística que ainda não foi devidamente filtrada pelo tempo. Para visualizar onde o filtro pode estar, Robin Hanson descreveu uma sequência lógica de 9 etapas evolutivas fundamentais que levam de um planeta sem vida a uma civilização galáctica de tipo 3. A primeira etapa é o surgimento de um sistema planetário com ambientes habitáveis, algo que agora sabemos ser comum. A segunda é o aparecimento de moléculas autorreplicantes, como o RNA ou DNA, processo conhecido como abiogênese. A terceira etapa é o desenvolvimento da vida unicelular simples, os procariotos. A quarta é o salto para a vida unicelular complexa, os eucariotos, que possuem núcleos e organelas. A quinta etapa é a invenção da reprodução sexual, que acelera a diversidade genética. O sexto degrau é o surgimento de organismos multicelulares, permitindo a especialização de tecidos e órgãos. O sétimo é o desenvolvimento de animais que usam ferramentas e possuem cérebros grandes. O oitavo degrau é o estágio em que nos encontramos agora, uma civilização que desenvolveu tecnologia avançada e capacidade de autodestruição. O nono e último degrau é a colonização em larga escala do sistema solar e da galáxia. Cada um desses degraus representa um ponto crítico onde a vida poderia ter parado permanentemente. Se algum desses passos for o grande filtro, ele explicaria por que o resto da galáxia permanece um deserto biológico. O salto dos procariotos para os eucariotos, etapa 3 para 4, é frequentemente citado como um forte candidato a grande filtro. Na Terra, a vida simples surgiu quase imediatamente após o planeta esfriar, mas levou mais de 2 bilhões de anos para que uma célula simples engolisse outra de forma simbiótica para criar a complexidade celular. Esse evento pode ser tão improvável que ocorreu apenas uma vez na Terra e talvez nunca tenha ocorrido em milhões de outros planetas repletos de bactérias alienígenas. Se este for o filtro, o universo está cheio de lama biológica, mas desprovido de qualquer criatura que possa olhar para as estrelas e questionar a sua própria origem. Outro degrau crítico é o sétimo, a transição do animal que usa ferramentas para a inteligência abstrata e científica. Existem milhões de espécies na Terra, mas apenas uma desenvolveu a capacidade de construir foguetes e internet. A inteligência pode não ser um traço evolutivo vantajoso a longo prazo ou pode ser tão custosa energeticamente que raramente é selecionada pela seleção natural. Se o filtro estiver neste degrau, o universo pode estar repleto de animais inteligentes e complexos, como baleias ou polvos, que nunca sentirão a necessidade de deixar o seu habitat para explorar o vácuo espacial, mantendo a galáxia silenciosa para os nossos radiotelescópios. A escada da vida nos mostra que o progresso não é uma linha reta, mas uma série de filtros que selecionam os poucos que conseguem avançar. O perigo real reside no fato de que ainda estamos no oitavo degrau. Isso significa que ainda não provamos que somos capazes de alcançar o nono. Se a maioria das espécies tropeça no degrau da tecnologia avançada devido a guerras nucleares, inteligência artificial descontrolada ou colapso climático, o grande filtro estaria exatamente onde estamos agora. Analisar esses 9 degraus é, para a humanidade em 2026, um exercício de cartografia de sobrevivência para o próximo milênio. Finalmente, precisamos considerar que a distância entre o oitavo e o nono degrau é imensa. A colonização espacial exige uma estabilidade social e tecnológica de milhares de anos, algo que a nossa espécie ainda não demonstrou possuir. Se o filtro for o oitavo degrau, o universo é um cemitério de civilizações que inventaram a bomba atômica mas não conseguiram sobreviver à sua própria inovação. A beleza e o horror da escada de Hanson residem na incerteza. Somos o primeiro corredor a cruzar a linha de chegada ou somos apenas o próximo na fila para o abismo estatístico? Comandante, entramos agora no coração do conflito existencial desta teoria. É aqui que a ciência encontra o suspense. Se o grande filtro é uma barreira, a nossa sobrevivência depende inteiramente de onde ela está posicionada no tempo. Prepare-se, pois o que parece uma descoberta científica maravilhosa pode ser, na verdade, a nossa sentença de morte. Seguindo o protocolo de densidade máxima,
dobro de parágrafos e números escritos por extenso, aqui está o desenvolvimento dos atos 4 e 5. A hipótese mais esperançosa para a humanidade é a de que o grande filtro já ficou para trás. Nesta visão, a vida inteligente é rara não porque as civilizações se destroem, mas porque os passos iniciais para chegar até aqui são absurdamente improváveis. Talvez a própria abiogênese, o surgimento da vida a partir de matéria inanimada, seja o filtro. Embora tenhamos trilhões de planetas, a combinação exata de química, temperatura e proteção radiológica pode acontecer apenas uma vez em 1 trilhão de sistemas solares. Se este for o caso, a Terra é um milagre estatístico, e o silêncio que ouvimos no espaço é apenas o som de um universo que ainda está vazio, esperando que a sua primeira espécie pioneira o colonize. Outro candidato fortíssimo para um filtro passado é a transição da vida unicelular simples para complexa. Na Terra, as bactérias surgiram quase imediatamente, mas a célula eucariótica, a base de toda a vida visível, levou 2 bilhões de anos para aparecer, e isso só aconteceu através de um evento bizarro de simbiose onde uma célula engoliu outra sem a digerir. Se esse evento for o filtro, o universo pode estar repleto de planetas cobertos de limo bacteriano que nunca evoluirão para nada mais complexo. Se o filtro está no nosso passado, nós já vencemos a loteria cósmica e o futuro da galáxia pertence inteiramente a nós, pois somos os primeiros a cruzar a linha de chegada. Nesta perspectiva, a nossa solidão é o nosso maior trunfo. A hipótese da Terra rara sugere que uma série de eventos fortuitos, como ter uma lua gigante para estabilizar o nosso eixo ou estar na posição exata de um braço galáctico calmo, nos permitiu saltar todos os obstáculos do filtro. Se olharmos para trás e virmos uma sucessão de milagres biológicos, podemos respirar aliviados. O universo está silencioso porque somos os primeiros a acordar para a consciência, e o nosso destino é preencher esse vazio com a nossa cultura e tecnologia, sem o medo de encontrarmos impérios galácticos hostis ou barreiras intransponíveis à nossa frente. Ser a primeira civilização de uma galáxia significa que não temos irmãos mais velhos para nos ensinar, mas também significa que não temos competidores. Se o filtro é a inteligência em si, então o fato de estarmos discutindo este assunto hoje é a prova de que somos a exceção à regra universal. A responsabilidade de proteger a vida torna-se, então, absoluta. Se somos os únicos que conseguiram passar pela agulha do filtro, a extinção da humanidade seria o fim da consciência em toda a Via Láctea. O otimismo do filtro passado é, portanto, acompanhado por um peso moral imenso, o de sermos os portadores da única chama acesa em uma escuridão infinita. Por outro lado, existe a possibilidade aterradora de que o grande filtro esteja à nossa frente. Esta é a chamada hipótese pessimista, que sugere que o surgimento da vida e da inteligência é relativamente fácil, mas a sobrevivência de uma civilização tecnológica é quase impossível. Se o universo está silencioso, não é porque a vida não nasce, mas porque ela sempre se apaga logo após descobrir como manipular o átomo ou a informação. Nesta visão, todas as civilizações que vieram antes de nós atingiram o nosso nível tecnológico atual e tropeçaram em alguma barreira fatal, desaparecendo antes de conseguirem sinalizar a sua existência ou colonizar outras estrelas. Os perigos de um filtro futuro são variados e cada vez mais reais. Podemos estar olhando para o abismo da inteligência artificial descontrolada, que consome todos os recursos do seu planeta natal em uma busca cega por eficiência, ou para a destruição mútua assegurada por armas nucleares. Há também a possibilidade de filtros biológicos, como pandemias criadas em laboratório, ou filtros físicos, como experimentos de alta energia que acidentalmente alteram a estrutura do vácuo. Se o filtro está no futuro, o silêncio do universo é um aviso sombrio. Todas as espécies inteligentes têm uma data de validade muito curta, e a nossa está se aproximando rapidamente conforme a nossa tecnologia avança. O maior argumento a favor desta hipótese é o próprio paradoxo de Fermi. Se a vida fosse difícil de surgir, não esperaríamos encontrar nada. Mas se encontrarmos micróbios em Marte ou na Lua Europa, isso seria a pior notícia da história da humanidade. Como disse o filósofo Nick Bostrom, o silêncio do céu noturno é ouro. Encontrar vida em outros lugares sugeriria que o surgimento da biologia não é o filtro. E se a vida é comum, mas as civilizações galácticas são inexistentes, o filtro deve estar entre o estágio em que estamos e o estágio de uma civilização estelar. Quanto mais vida encontrarmos no espaço, mais provável é que o nosso próprio fim seja iminente e inevitável. Esta visão transforma a nossa corrida tecnológica em uma contagem regressiva.
Se todas as espécies que descobrem o rádio e o foguete desaparecem em menos de 10 mil anos, isso explica por que nunca detectamos ninguém. As janelas de existência das civilizações são curtas demais para se sobreporem. O filtro futuro é o grande destruidor que limpa a galáxia periodicamente, impedindo que qualquer espécie se torne um deus. Se este for o nosso caso, a humanidade está atualmente entrando na zona de perigo, onde a nossa capacidade de criar problemas globais supera a nossa capacidade de resolvê-los. A sobrevivência depende de sermos a primeira espécie a ser mais sábia do que poderosa. O futuro da nossa espécie depende de uma corrida contra a probabilidade. Se o grande filtro estiver à nossa frente, estamos vivendo nos anos mais críticos de toda a história biológica da Terra. Cada avanço em direção à colonização de Marte ou das luas de Júpiter não é apenas um projeto de exploração, mas um seguro de vida contra o filtro. Se conseguirmos estabelecer uma base autossustentável em outro mundo, deixaremos de ser uma espécie de ponto único de falha. Aumentamos as nossas chances de sobreviver a uma catástrofe planetária, seja ela natural ou causada por nós mesmos. O 9º degrau da escada de Hanson é o nosso bilhete para a imortalidade galáctica, mas o preço para subir esse degrau é a superação da nossa própria natureza agressiva e míope. A ironia suprema da astrobiologia é que a descoberta de vida complexa em Marte ou nas cavernas de gelo de Europa seria a notícia mais terrível que poderíamos receber. Se encontrarmos peixes ou plantas alienígenas no nosso próprio quintal cósmico, a conclusão lógica seria de que o surgimento da vida é fácil e extremamente comum. E se a vida é comum, mas as civilizações de tipo 2 são inexistentes, o grande filtro tem que estar no futuro, pronto para nos apagar assim que cruzarmos o próximo limite tecnológico. Por isso, quanto mais estéril e vazio o sistema solar parecer, mais esperança teremos de que o filtro foi a própria origem da vida ou o salto para células complexas, obstáculos que já superamos há bilhões de anos. Viver com a consciência do grande filtro muda a nossa ética como espécie. Se somos possivelmente a única consciência num raio de milhões de anos-luz, a preservação da Terra e da nossa linhagem tecnológica deixa de ser uma escolha política e torna-se um imperativo cósmico. Não somos apenas os donos deste planeta, somos os curadores de uma anomalia preciosa no universo que parece preferir o silêncio e o vazio. Cada conflito interno e cada destruição de ecossistema aproxima-nos do abismo estatístico que devorou todos aqueles que, talvez, foram menos cuidadosos do que nós. A nossa tecnologia deve ser usada para nos tornarmos mais sábios, não apenas mais poderosos, antes que o filtro nos alcance. No fim, a teoria do grande filtro nos ensina a valorizar a nossa solidão. Se o céu está escuro e ninguém responde aos nossos sinais, talvez seja porque o universo está esperando que alguém finalmente consiga atravessar a barreira. Se a humanidade conseguir sobreviver aos próximos 1000 anos sem se autodestruir, poderemos ser a espécie que transformará a Via Láctea num jardim vibrante de vida e inteligência. O destino da humanidade não está escrito nas estrelas, mas na nossa capacidade de identificar os filtros à nossa frente e ter a coragem de saltar sobre eles. Somos os pioneiros de um universo que ainda está por vir, e a nossa jornada está apenas começando no 8º degrau. Vimos que o silêncio das estrelas é o resultado de uma peneira cósmica que elimina quase todos aqueles que tentam subir a escada da complexidade. Da biogênese improvável até o perigo da inteligência artificial e da destruição nuclear, cada etapa da nossa existência foi uma vitória contra as probabilidades mais absurdas. A teoria do grande filtro não deve nos paralisar pelo medo, mas nos inspirar pela raridade. Se somos os primeiros sobreviventes, temos uma galáxia inteira à nossa espera. Se o filtro está à frente, temos um aviso prévio que nenhuma outra espécie teve. O conhecimento é a nossa melhor arma contra a extinção estatística. Imagine que você está no meio de um oceano escuro, em um pequeno barco, com apenas uma lanterna na mão. O feixe de luz da sua lanterna ilumina um círculo de água ao seu redor. Dentro desse círculo, você vê as ondas, alguns peixes e o reflexo das estrelas. Para você, esse círculo é o seu mundo. Mas você sabe que o oceano continua muito além de onde a sua luz alcança. Você sabe que existem outras correntes, outros continentes e profundezas abissais que você jamais verá. A humanidade está exatamente nessa posição. Vivemos dentro de uma bolha de luz que chamamos de universo observável. Durante séculos, acreditamos que essa bolha era tudo o que existia. Mas a física moderna nos deu uma notícia perturbadora. O universo que vemos é apenas uma fração minúscula, talvez insignificante, da totalidade da criação. Existe um lado de fora.
Existe um vasto além que está se afastando de nós a uma velocidade superior à da luz, escondendo segredos que podem redefinir o que chamamos de realidade. O que existe além do horizonte? Outras galáxias? Outras leis da física? Ou será que o nosso Big Bang foi apenas um entre infinitos outros? Hoje, no Além do Infinito, vamos navegar para além da luz e explorar o que o cosmos está escondendo de nós. Para entendermos o que existe além, primeiro precisamos entender as grades da nossa prisão. A luz é a mensageira do universo. Tudo o que sabemos sobre as estrelas e galáxias nos foi trazido por fótons que viajaram pelo vácuo. No entanto, o universo tem uma idade finita, aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Como a velocidade da luz no vácuo é uma constante absoluta, só podemos ver objetos cuja luz teve tempo de chegar até nós desde o início dos tempos. Isso cria o que os cosmólogos chamam de horizonte de partículas. Devido à expansão do espaço-tempo, o diâmetro do nosso universo observável é de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Qualquer coisa além dessa distância é, por definição, invisível. Não importa quão poderoso seja o James Webb ou qualquer telescópio que construamos no futuro, nós nunca veremos o que está além desse limite. A luz de objetos fora dessa bolha ainda está a caminho, mas como o espaço entre nós e eles está se expandindo mais rápido do que a luz pode viajar, eles estão permanentemente isolados de nós. Esta equação representa a distância comóvel do horizonte de partículas. Ela nos mostra que o nosso mundo é limitado pelo tempo e pela expansão. O que é verdadeiramente assustador é que esse horizonte está encolhendo em termos práticos. Galáxias que vemos hoje na borda da nossa bolha estão cruzando o horizonte e desaparecendo da nossa vista para sempre. Estamos vivendo em uma ilha de luz que está sendo devorada pela escuridão da expansão acelerada. O universo observável não é o universo total, é apenas a nossa janela de observação, e a cortina está se fechando. Por que o universo é tão vasto a ponto de não conseguirmos ver o seu fim? A resposta reside em um evento ocorrido nos primeiros instantes após o Big Bang, a inflação cósmica. Proposta por Alan Guth na década de 1980, a teoria da inflação sugere que, entre segundos após o início, o universo passou por uma expansão exponencial vertiginosa. Nesse breve piscar de olhos, o espaço-tempo se expandiu por um fator de pelo menos. Para visualizar isso, é como se algo do tamanho de um átomo subitamente se tornasse maior do que uma galáxia inteira em uma fração de segundo. Durante esse período, o tecido do universo se esticou mais rápido do que a luz. Isso não viola a teoria da relatividade de Einstein, pois é o próprio chão do espaço que está se expandindo, e não o objeto se movendo através dele. A inflação explica por que o universo parece tão uniforme e plano, mas ela traz uma consequência inevitável. Ela empurrou a maior parte da matéria e da energia para muito além do nosso horizonte observável. Se o universo total fosse um oceano, a inflação garantiu que a nossa bolha observável fosse apenas uma gota de água. Algumas estimativas sugerem que o universo total pode ser 10 elevado a 23 vezes maior do que a parte que vemos. Outras teorias, baseadas na mecânica quântica, sugerem que o universo é, na verdade, infinito. Se a inflação ocorreu de forma caótica, ela pode nunca ter parado em outras regiões, criando um processo de inflação eterna onde novos universos nascem constantemente de um vácuo em expansão, tornando nosso Big Bang apenas um evento local em um multiverso sem fim. Se quisermos saber o que existe além do horizonte, precisamos entender a forma do universo. A relatividade geral nos diz que a massa e a energia curvam o espaço-tempo. A densidade total de matéria e energia no universo determina o seu destino e a sua geometria. Existem 3 possibilidades teóricas principais. Universo fechado. O universo tem uma curvatura positiva, como uma esfera. Se você viajasse em linha reta por tempo suficiente, acabaria voltando ao ponto de partida. Nesse caso, o universo é finito, mas sem fronteiras. Universo aberto. O universo tem uma curvatura negativa, como uma sela de cavalo. Ele se expandiria para sempre e seria infinito em extensão. Universo plano. O universo segue a geometria euclidiana clássica. As linhas paralelas nunca se cruzam e a soma dos ângulos de um triângulo é exatamente 180 graus. Os dados mais recentes da missão Planck, que mapeou a radiação cósmica de fundo em micro-ondas com precisão milimétrica, indicam que o nosso universo é plano com uma margem de erro de apenas 0,4%. Um universo plano tem implicações filosóficas e físicas avassaladoras.
Se o universo é perfeitamente plano e a inflação o tornou vasto o suficiente, ele é, com toda probabilidade, infinito. Em um universo infinito, todas as configurações possíveis de matéria devem se repetir um número infinito de vezes. Isso significa que, além do nosso horizonte observável, deve existir outra galáxia exatamente como a Via Láctea, outro planeta exatamente como a Terra e outra versão de você, lendo este mesmo roteiro. Este é o chamado multiverso de nível 1. A geometria do espaço sugere que o além não é apenas mais espaço vazio, mas sim uma repetição infinita de possibilidades que a nossa mente mal consegue processar. A nossa galáxia não é uma ilha estática no oceano cósmico, ela está numa viagem frenética e direcional. Mas para onde estamos a ir e o que está a guiar-nos? Quando os astrônomos medem o movimento das galáxias vizinhas, percebem que não estamos apenas a expandir-nos com o universo. Há um movimento peculiar, uma deriva coletiva que desafia a nossa compreensão inicial. Existe uma anomalia gravitacional colossal, localizada a cerca de 250 milhões de anos-luz, na direção das constelações de Centauro e Hidra. Chamamos-lhe o Grande Atrator. Esta estrutura possui a massa equivalente a dezenas de milhares de galáxias. É uma concentração de massa tão vasta que está a puxar o nosso superaglomerado, o Laniakea, termo havaiano para céu imensurável, a velocidades de cerca de 600 km por segundo. No entanto, o mistério torna-se mais denso devido à sua localização. O Grande Atrator encontra-se na zona de evitamento, a região do céu obscurecida pelo espesso disco de poeira e estrelas da nossa própria Via Láctea. Estamos a ser puxados por um titã que mal conseguimos ver, uma força que molda o destino de milhões de civilizações potenciais. Mas a ciência sugere algo ainda mais perturbador. O Grande Atrator pode ser apenas a ponta de um iceberg gravitacional. Surge então a polêmica teoria do fluxo escuro. Liderada por investigadores como Alexander Kashinsky, esta teoria baseia-se na análise da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Os dados sugerem que centenas de aglomerados de galáxias estão a mover-se numa direção uniforme, em direção a um ponto específico na borda do nosso horizonte observável. Este movimento não pode ser explicado pela matéria que vemos dentro da nossa bolha de 93 mil milhões de anos-luz. A hipótese mais ousada da cosmologia moderna é que algo colossal, localizado fora do universo observável, está a exercer uma atração gravitacional sobre nós. Poderia ser uma mega-estrutura de outro universo ou uma concentração massiva de energia deixada pela inflação inicial que foi empurrada para além da nossa visão. Se o fluxo escuro for confirmado, ele é a prova física de que o nosso horizonte não é o fim da realidade, mas apenas uma cortina de luz que esconde influências externas inimagináveis e estruturas que fazem a nossa galáxia parecer um grão de areia. Se o universo é plano e possivelmente infinito, como os dados da missão Planck sugerem, a ideia de um multiverso deixa de ser ficção científica e passa a ser uma necessidade matemática inevitável. Entramos aqui no conceito de inflação eterna, proposto por físicos como Andrei Linde. Nesta visão, o processo de inflação que deu origem ao nosso Big Bang não foi um evento único e uniforme que parou em todo lado ao mesmo tempo. Em vez disso, a maior parte do espaço continua a expandir-se exponencialmente para sempre. A inflação, neste cenário, é como um mar de energia que nunca para de crescer. De vez em quando, em certas regiões aleatórias, a inflação abranda e para, como uma bolha de vapor que se forma num pote de água a ferver. Cada uma dessas bolhas torna-se um universo independente, com o seu próprio Big Bang e o seu próprio horizonte observável. Nós estaríamos a viver dentro de uma dessas bolhas, num estado de isolamento eterno, rodeados por um mar infinito de outros universos bolha que estão a nascer a cada milissegundo. O que é verdadeiramente fascinante e assustador é a chamada paisagem das cordas. A teoria das cordas sugere que existem cerca de 10 elevado a 500 configurações possíveis para as leis da física. Noutras bolhas desse multiverso, a gravidade pode ser uma força de repulsão, os átomos podem não ter massa ou o tempo pode correr em duas direções. A nossa bolha parece perfeitamente ajustada para a vida não porque foi desenhada para tal, mas porque no mar infinito de universos, algumas bolhas terão, por puro acaso estatístico, as condições certas. Esta teoria resolve o ajuste fino do universo. Somos apenas o resultado de uma lotaria cósmica num cenário de multiverso de nível 2. Estamos a olhar para um cenário onde o nosso universo observável é apenas um fragmento de uma estrutura infinitamente maior, onde tudo o que é possível acontece algures. O além não é apenas mais espaço, é uma sucessão infinita de realidades alternativas,
cada uma com os seus próprios céus e os seus próprios segredos. Para os físicos que exploram as fronteiras da teoria M, a resposta para o que existe além do nosso horizonte pode estar escondida em dimensões extra, invisíveis aos nossos sentidos. Esta teoria propõe que o nosso universo de 3 dimensões espaciais é apenas uma membrana, a flutuar num espaço de dimensões superiores chamado BU. Imagine o nosso universo como uma folha de papel num escritório repleto de folhas. Outras folhas, outros universos, poderiam estar a milímetros de distância de nós numa dimensão superior, tornando-os indetetáveis por luz ou matéria. O modelo equirótico vai mais longe e sugere que o Big Bang não foi o início de tudo, mas sim o resultado de uma colisão catastrófica entre 2 dessas branas. Estas colisões poderiam ser cíclicas, criando e destruindo universos num ritmo eterno de morte e renascimento. Mas será que podemos provar isto? Alguns cientistas procuram cicatrizes na radiação cósmica de fundo, como o famoso ponto frio, cold spot, no hemisfério sul, que poderiam ser as marcas deixadas por um encontro direto ou uma colisão com outro universo bolha no passado remoto. Se estas teorias estiverem corretas, o que existe além do nosso horizonte não é apenas mais espaço, mas sim outras realidades fundamentais que interagem conosco apenas através da gravidade, a única força capaz de atravessar o BU. Estamos a viver na superfície de uma membrana multidimensional, parte de uma estrutura tão complexa que a nossa mente mal consegue conceber. O fim do nosso universo pode ser apenas o prelúdio para o nascimento de outro, num ciclo sem fim de criação. Ao chegarmos ao limite do que a luz nos permite saber, somos confrontados com uma lição de humildade sem precedentes. O universo observável é a nossa pequena ilha de consciência, um refúgio de luz no oceano de mistério absoluto. Quer o universo seja infinito e contenha cópias exatas de nós mesmos a distâncias astronômicas, quer sejamos apenas uma bolha passageira no multiverso caótico, a conclusão é a mesma: a realidade é vastamente superior à nossa percepção. O facto de uma espécie que vive num minúsculo ponto azul ser capaz de usar a matemática e a lógica para espreitar para além das grades da sua prisão de luz é o maior triunfo da mente humana. Não olhamos para o céu à espera de ver o fim, olhamos porque é na procura pelo infinito que descobrimos a nossa própria essência. Somos observadores de uma grandiosidade que não tem fim, e o nosso desejo de explorar o que está além é o que nos torna verdadeiramente universais. A viagem para além do horizonte final não é apenas uma missão da ciência, é o destino da nossa espécie. Se você já olhou para o céu noturno, mesmo sem entender nada de astronomia, é quase certo que seus olhos foram atraídos por 3 luzes perfeitamente alinhadas, brilhando com uma intensidade azulada e gélida. Elas são as sentinelas da noite. No Brasil e em grande parte do mundo lusófono, nós as chamamos carinhosamente de as 3 Marias. Mas o que parece ser um simples arranjo decorativo de estrelas, é na verdade, um dos cenários mais violentos, massivos e complexos da nossa galáxia. Nós as vemos como 3 pontos pacíficos, mas estamos olhando para titãs que fazem o nosso Sol parecer uma pequena vela diante de uma fogueira de estádio. Hoje, no além do infinito, vamos viajar centenas de anos-luz para desconstruir o cinturão de Órion. Vamos descobrir que essas estrelas não estão sozinhas, que elas governam sistemas múltiplos de sóis canibais e que o brilho que você vê hoje é a agonia final de gigantes que estão prestes a explodir. Prepare-se, você nunca mais olhará para as 3 Marias da mesma forma. A constelação de Órion é, sem dúvida, a mais reconhecível do firmamento. Localizada no Equador Celeste, ela serve como uma ponte entre os hemisférios norte e sul. Mas há uma distinção técnica que precisamos fazer logo de cara. As 3 Marias não são uma constelação. Elas são o que os astrônomos chamam de asterismo. Enquanto a constelação de Órion é uma das 88 regiões oficiais do céu definidas pela União Astronômica Internacional, o asterismo das 3 Marias é apenas o padrão visual interno que forma o cinto do caçador. É curioso notar como diferentes culturas interpretaram esses 3 pontos. Para os gregos, era o cinturão de um caçador gigante. Para os egípcios, eram degraus para a alma de Osíris, e para nós, uma homenagem à tradição cristã. Aqui no hemisfério sul, temos um assento na primeira fila. De dezembro a maio, Órion domina o zênite. O que torna esse grupo de estrelas tão fascinante é a sua composição. Com exceção da gigante vermelha Betelgeuse, que fica no ombro do caçador, quase todas as estrelas principais de Órion são gigantes e supergigantes azuis. O que isso significa? Estrelas azuis são as mais quentes e massivas do universo. Temperatura. Enquanto nosso Sol queima confortáveis 5.500 graus Celsius na superfície,
Essas gigantes ultrapassam facilmente os 25.000 graus Celsius. Distância e profundidade. Ao olhar para as Três Marias, você está vendo uma ilusão de ótica tridimensional. Elas parecem estar na mesma linha, mas estão separadas por abismos de vácuo. As distâncias variam de 690 a 2.000 anos-luz. Quando você observa o cinturão, está vendo luz que partiu de lá muito antes da descoberta do Brasil, ou até mesmo durante a queda do Império Romano. É uma tapeçaria de tempos diferentes unida por uma perspectiva terrestre única. Vamos começar nossa exploração pela Maria situada mais a oeste, à direita para quem olha do hemisfério sul Mintaka. Seu nome vem do árabe al-Mintaka, que significa, apropriadamente, o cinturão. Mintaka é a estrela que marca quase exatamente o equador celeste. Ela nasce quase precisamente no leste e se põe quase precisamente no oeste, funcionando como uma bússola estelar perfeita. A complexidade escondida. Mintaka está a aproximadamente 690 anos-luz de nós. A olho nu, vemos apenas um ponto calmo. Mas a realidade é que Mintaka é um sistema estelar múltiplo composto por 5 estrelas. Imagine um sistema onde o céu nunca fica escuro, onde 5 sóis diferentes disputam a gravidade e a iluminação do horizonte. A estrutura de Mintaka é subdividida em 2 grandes grupos que dançam entre si. O sistema triplo, Mintaka A. No coração de Mintaka, temos 2 estrelas gigantes azuis, tipo espectral O e B, que orbitam uma outra a cada 5,7 dias. Elas são tão grandes, cerca de 15 a 20 vezes a massa do Sol, que a gravidade de uma distorce o formato da outra, criando o que chamamos de binária eclipsante. Isso gera pequenas quedas no brilho que podemos medir aqui da Terra. Uma terceira estrela, uma subgigante azul, orbita esse par central a uma distância maior. O sistema binário, Mintaka B e C orbitando esse trio principal, existem mais 2 estrelas gigantes, menores que as principais, mas ainda assim muito maiores que o nosso Sol. O brilho azulado de Mintaka é um sinal de sua juventude e de seu vício em combustível. Estrelas tão massivas queimam seu hidrogênio de forma furiosa. Mintaka emite uma quantidade massiva de radiação ultravioleta. Se o nosso Sol fosse Mintaka, a Terra seria vaporizada em questão de segundos. Ela é um exemplo clássico de como a natureza compensa o tamanho com uma vida curta. Mintaka brilhará intensamente por alguns milhões de anos e depois terminará seus dias em uma explosão de supernova, semeando o espaço com elementos pesados. No centro exato do cinturão, encontramos a Maria que é, simultaneamente, a mais distante e a mais poderosa do trio, Al-Nilon. Seu nome, derivado do árabe Al-Nizam, significa o fio de pérolas, uma alusão poética à sua posição central. Mas não se deixe enganar pelo nome delicado. Al-Nilon é um monstro termonuclear de proporções quase inimagináveis. Localizada a impressionantes 2.000 anos-luz de distância, Al-Nilon está quase 3 vezes mais longe de nós do que Mintaka ou Al-Nitak. O fato de ela ainda brilhar com a mesma intensidade aparente no nosso céu é a prova definitiva de sua potência bruta. Se Al-Nilon estivesse na mesma distância que a estrela Sirius, apenas 8,6 anos-luz, ela não seria apenas um ponto no céu. Seu brilho seria tão intenso que projetaria sombras nítidas na Terra durante a noite, rivalizando com a própria lua cheia. Al-Nilon é uma supergigante azul de classe espectral B. Estimativas de sua luminosidade são de cair o queixo. Ela emite entre 275.000 e 832.000 vezes mais energia que o nosso Sol. Ela é tão energética que o clima ao seu redor é um caos de radiação. Seus ventos estelares sopram a uma velocidade de 2.000 km por segundo, empurrando a matéria para o espaço com tamanha força que ela perde massa cerca de 20 milhões de vezes mais rápido que o Sol. Essa perda de massa desenfreada cria uma vizinhança esfumaçada. Al-Nilon está envolta em uma nuvem molecular chamada NGC 1990. Diferente de outras nebulosas que brilham por conta própria, esta é uma nebulosa de reflexão. Ela apenas reflete a luz ultra-azul e violenta de Al-Nilon. É como se a estrela estivesse iluminando sua própria mortalha. E a morte, para Al-Nilon, está próxima. Nos próximos milhões de anos, um intervalo minúsculo para o universo, ela esgotará seu combustível, expandirá para se tornar uma supergigante vermelha e culminará em uma explosão de supernova. Quando isso acontecer, o cinturão de Órion perderá sua pérola central, deixando um buraco negro ou uma estrela de nêutrons em seu lugar. Chegamos agora à extremidade leste do cinturão, à esquerda para nós no hemisfério sul Al-Nitak. Seu nome significa o cinturão ou o cinto em árabe, e ela é,
Sem dúvida, a estrela mais fotogênica do trio, não apenas por si mesma, mas pelo cenário cinematográfico que ela cria ao seu redor. A Unitac é um sistema triplo localizado a cerca de 740 anos-luz da Terra. O componente principal, a Unitac A, detém um título prestigioso. É a estrela de classe O, a categoria das estrelas mais quentes e massivas, mais brilhante de todo o céu noturno. Com uma massa 33 vezes superior à do Sol e um diâmetro 20 vezes maior, ela é uma fornalha de radiação ionizante. A dança próxima e a estrela da morte. O que torna o sistema de Unitac fascinante para os astrofísicos é a proximidade de suas componentes. A Unitac AB, uma subgigante azul, orbita a estrela principal a uma distância de apenas 11 unidades astronômicas. Para você visualizar, isso é quase a mesma distância que separa o Sol de Saturno em nosso sistema. Imagine dois sóis gigantescos, azuis e furiosos, girando um em torno do outro em um espaço tão apertado. Mas a Unitac não é apenas uma estrela, ela é um motor cósmico. A radiação ultravioleta extrema que ela emite é o que dá vida às famosas nebulosas vizinhas. Sem a Unitac, o céu de Órion seria muito mais escuro. A nebulosa da chama, NGC 2024. A Unitac bombardeia as nuvens de hidrogênio próximas com fótons de alta energia, arrancando os elétrons dos átomos, um processo chamado ionização. Quando esses elétrons se juntam novamente aos núcleos, eles emitem o brilho que forma a nebulosa. A nebulosa Cabeça de Cavalo, IC 434. Logo abaixo de a Unitac, a estrela ilumina uma cortina de gás avermelhado, contra a qual a silhueta escura da cabeça de cavalo se destaca. A Unitac é o refletor que permite que vejamos uma das estruturas mais icônicas da astronomia. Ao observar a Unitac, você está vendo uma estrela que pinta o céu com sua luz, revelando a matéria-prima de onde novas estrelas e planetas ainda estão nascendo. Se as estrelas do cinturão de Órion são as protagonistas, as nebulosas que a cercam são o cenário dramático onde a vida e a morte estelar se encontram. Nenhuma das Três Marias é tão influente no seu ambiente quanto a Unitac. Ao olharmos para ela, não estamos vendo apenas um sistema triplo de gigantes azuis, estamos vendo o reator que ilumina duas das estruturas mais famosas da astronomia. Logo ao lado de a Unitac, vemos um brilho difuso e alaranjado, cortado por veias escuras de poeira. Esta é a nebulosa da chama. O que acontece ali é um processo de física extrema. A Unitac emite uma quantidade colossal de radiação ultravioleta. Esses fótons de alta energia atingem as nuvens de gás hidrogênio da nebulosa e arrancam os elétrons dos átomos. Quando esses elétrons se acalmam e se recombinam com os núcleos de hidrogênio, eles emitem luz. As faixas escuras que vemos não são espaços vazios, são densas nuvens de poeira fria que bloqueiam a luz, criando a ilusão de um fogo cósmico. No coração dessa chama, o telescópio Chandra revelou centenas de estrelas recém-nascidas, protegidas pela poeira, prontas para brilhar nos próximos milênios. Apenas um pouco mais ao sul, encontramos a silhueta mais icônica do céu, a nebulosa Cabeça de Cavalo. Diferente da chama, esta é uma nebulosa de absorção. Ela é uma coluna de gás e poeira tão densa que é completamente opaca. O que vemos como o pescoço e a cabeça do cavalo é, na verdade, uma saliência de uma nuvem muito maior que está sendo esculpida pelos ventos estelares de a Unitac. A cor avermelhada ao fundo vem da nebulosa de emissão IC 434, que serve como um telão iluminado, permitindo que a silhueta escura da cabeça de cavalo se destaque por contraste. É um lembrete visual de que o universo não é feito apenas de luz. As sombras e as nuvens frias são os úteros onde a próxima geração de estrelas, talvez com seus próprios sistemas planetários, está sendo gestada neste exato momento. Muitas vezes cometemos o erro de achar que as constelações são figuras fixas e eternas. Mas, na escala de tempo do universo, as Três Marias são apenas um encontro passageiro. Cada uma dessas estrelas possui o que chamamos de movimento próprio. Elas estão viajando através da Via Láctea em direções e velocidades diferentes. As Três Marias não são irmãs de sangue. Elas não nasceram do mesmo berçário estelar ao mesmo tempo. Mintaka e a Unitac estão a distâncias semelhantes, cerca de 700 a 800 anos-luz, mas a Nilon, a estrela central, é uma intrusa majestosa vinda de muito mais longe, a 2000 anos-luz. O alinhamento que vemos hoje é uma coincidência geométrica temporal. Daqui a 1 milhão de anos, um intervalo desprezível para a Terra, o cinturão de Órion não será mais reconhecível. A Nilon, devido à sua massa extrema, provavelmente já terá explodido como uma supernova,
deixando para trás uma nebulosa remanescente ou um buraco negro. Mintaka e Alnitak terão se afastado tanto uma da outra que a linha reta que tanto nos ajuda a navegar terá se tornado um triângulo torto e apagado. Estamos vivendo em um momento privilegiado da história cósmica. Nossos ancestrais humanos, há centenas de milhares de anos, viram um céu diferente. Nossos descendentes remotos verão um caçador desmembrado. O brilho azul das Marias é um lembrete da brevidade. As estrelas que brilham com o dobro da intensidade vivem menos da metade do tempo. Elas são as estrelas de rock da galáxia, vivem intensamente, brilham como ninguém e morrem em explosões gloriosas. As Três Marias são muito mais do que um guia para astrônomos amadores ou uma referência cultural em nossas noites de verão. Elas são a prova de que o universo é dinâmico, violento e incrivelmente complexo. Vimos que um simples ponto de luz como Mintaka esconde 5 sóis, que Alnilam é um titã solitário que ilumina o vácuo com a força de centenas de milhares de estrelas, e que Alnitak é o escultor de nebulosas que definem a nossa imagem do cosmos. Ao olhar para o cinturão de Órion hoje à noite, lembre-se de que você está testemunhando um equilíbrio delicado de forças gravitacionais e nucleares. Você está vendo luz que viajou por séculos para atingir a sua retina. As Três Marias nos ensinam a humildade. Somos pequenos espectadores de um espetáculo de supergigantes que moldam a química da galáxia. Se você se sentiu conectado a esse trio de gigantes, não deixe de compartilhar essa jornada. O universo é vasto demais para ser explorado sozinho. Continue olhando para cima, questione o que vê e lembre-se, no além do infinito, cada estrela tem uma história para contar. Imagine que você está observando o céu em uma noite perfeitamente limpa, longe das luzes das cidades, onde a Via Láctea se estende como um rio de diamantes sobre a sua cabeça. Você desliza o seu telescópio lentamente, admirando a densidade infinita de pontos brilhantes, até que, de repente, o brilho para. Não é uma nuvem passageira na nossa atmosfera e não é um defeito na sua lente. É uma mancha de escuridão tão profunda e absoluta que parece que alguém recortou um pedaço do universo com uma tesoura. Não há uma única estrela, nenhum brilho difuso, apenas um vácuo que parece sugar a luz ao redor. Esse buraco no céu desafiou a lógica dos primeiros astrônomos, que chegaram a acreditar que estavam olhando para um túnel sem fim ou para uma região onde a criação simplesmente não tinha chegado. É uma visão que evoca um medo instintivo, como se estivéssemos encarando um abismo que nos encara de volta com um silêncio eterno. No entanto, o que parece ser o nada absoluto é, na verdade, um dos laboratórios mais ativos e fascinantes da natureza. Hoje, no além do infinito, vamos atravessar a fronteira do invisível para entender o que é o Barnard 68. Prepare o seu espírito para descobrir que, no espaço, a escuridão não é a ausência de algo, mas a presença de um segredo densamente guardado. Vamos entender como esse glóbulo solitário esconde milhares de estrelas e o que acontece quando a gravidade decide que é hora de transformar o silêncio em luz. O vazio que você vê é apenas uma ilusão de ótica de escala cósmica, e o que está por trás dele pode mudar a forma como você enxerga o nascimento de tudo o que conhecemos. Neste vídeo de 18 minutos, vamos dissecar cada camada de poeira e gás desse objeto enigmático. Se você acha que o espaço é feito apenas de estrelas brilhantes, prepare-se para ser surpreendido pelo poder do que não pode ser visto. A jornada para o coração de Barnard 68 começa agora, e ela nos levará para o lugar onde a escuridão se torna o útero da própria criação. Localizado na constelação de Ofiuco, o Serpentário, a uma distância de aproximadamente 500 anos-luz da Terra, o Barnard 68 é uma das anomalias visuais mais impressionantes da nossa vizinhança galáctica. Quando o astrônomo Edward Emerson Barnard catalogou este objeto no início do século XX, ele ficou fascinado pela forma como a nuvem parecia apagar o fundo estelar de forma cirúrgica. Naquela época, a astronomia ainda engatinhava na compreensão do meio interestelar, e a ideia de que o espaço entre as estrelas era preenchido por algo além do vácuo era revolucionária. Barnard percebeu que não estava olhando para um vazio, mas para um objeto opaco que agia como uma cortina negra. A sensação de desconforto que o Barnard 68 provoca vem da sua solidão. Ele não faz parte de um grande complexo de nebulosas como a de Órion, ele flutua quase solitário no espaço, como uma gota de tinta preta em um copo de água cristalina. Com um diâmetro de cerca de meio ânulus, ele é pequeno para os padrões galácticos, mas a sua densidade é o que o torna especial. O negrume é tão denso que a luz visível das estrelas que estão a milhares de anos-luz atrás dele é completamente absorvida, criando a ilusão de um buraco negro macroscópico que flutua silenciosamente na nossa direção. Historicamente,
Objetos como este eram chamados de coais, ou sacos de carvão, e eram vistos como curiosidades sem importância. No entanto, com o avanço da astrofísica, percebemos que Barnard 68 é um espécime puro de uma classe de objetos chamados glóbulos de Book. Esses glóbulos são nuvens moleculares extremamente compactas e frias que representam o estágio mais primitivo da formação de estrelas isoladas. Ao estudar este buraco no céu, estamos na verdade olhando para o primeiro capítulo da história de um sistema solar que ainda não nasceu, um rascunho cósmico escrito em poeira e frio. A posição de Barnard 68 em Ofiuco o coloca em uma região rica em poeira galáctica, mas a sua estrutura é tão definida que ele se destaca como um objeto individualizado. Se você estivesse no centro dessa nuvem, o céu seria o lugar mais escuro que você poderia imaginar. Não haveria estrelas, nem planetas, nem galáxias visíveis, apenas um negrume infinito em todas as direções. É um isolamento que nos ajuda a entender as condições físicas extremas necessárias para que a matéria interestelar comece a se agrupar sob o seu próprio peso, desafiando a expansão do universo ao seu redor. Neste primeiro ato da nossa jornada, estabelecemos que o vazio é uma máscara. O que Barnard descobriu não foi a ausência de estrelas, mas a presença de uma barreira física composta por poeira estelar tão fina quanto a fumaça de um cigarro, mas em quantidades tão vastas que desafiam a passagem dos fótons. Entender como essa barreira se formou e por que ela permanece tão estável e escura é o primeiro passo para decifrar a anatomia dessa escuridão, algo que faremos detalhadamente no próximo segmento da nossa exploração espacial. A escala de 500 anos-luz pode parecer imensa, mas na escala da Via Láctea, Barnard 68 é um vizinho de porta. Essa proximidade permite que os nossos telescópios capturem detalhes que seriam impossíveis em nuvens mais distantes, transformando este pequeno glóbulo no modelo padrão para entendermos como nada se organiza antes de se tornar tudo. A escuridão de Ofiuco não é apenas um fenômeno visual, é uma promessa física de que algo grande está prestes a acontecer naquela região do espaço, um evento que levará milênios para se completar, mas cujas fundações estamos observando agora. Para a ciência moderna, o Barnard 68 não é um erro ou um vazio, mas uma estrutura extremamente organizada conhecida como glóbulo de Book. Batizados em homenagem ao astrônomo Bart Booke, que na década de 1940 previu que essas nuvens eram os berços de futuras estrelas, esses glóbulos são as regiões mais densas e frias do meio interestelar. O que vemos como um negrume absoluto é, na verdade, uma concentração massiva de gás molecular, principalmente hidrogênio e hélio, misturada com uma poeira cósmica finíssima composta de silicatos e partículas de carbono. Essa poeira funciona como um escudo impenetrável para a luz visível. Os fótons que viajam das estrelas distantes colidem com essas partículas e são espalhados ou absorvidos antes de chegarem aos nossos olhos, criando o efeito de apagão estelar que tanto nos impressiona. A densidade de Barnard 68 é difícil de imaginar na escala terrestre. Embora a nuvem pareça sólida, ela é muito mais rarefeita do que o melhor vácuo que conseguimos produzir em laboratórios na Terra. No entanto, em escala cósmica, a quantidade de matéria acumulada em um raio de apenas 0,25 anos-luz é suficiente para ter uma massa equivalente a cerca de 2 vezes a massa do nosso Sol. Essa matéria está distribuída de forma que a opacidade aumenta drasticamente em direção ao centro do glóbulo, tornando um dos objetos mais opacos do universo conhecido. Se você tentasse atravessar a nuvem, a luz do universo ao seu redor desapareceria gradualmente até que você estivesse cercado por uma escuridão onde nem mesmo seu próprio corpo seria visível sem uma lanterna. A poeira dentro do glóbulo é comparável à fumaça de um cigarro ou à fuligem, mas com uma composição química rica em moléculas complexas. Além do hidrogênio, os astrônomos detectaram traços de monóxido de carbono, amoníaco e até moléculas orgânicas simples. Essas substâncias são protegidas da radiação ultravioleta destrutiva do resto da galáxia pela própria densidade da nuvem. O Barnard 68 atua, portanto, como uma cápsula do tempo química, preservando o material primordial que sobrou de explosões de supernovas passadas. É uma biblioteca de elementos pesados que aguarda o momento certo para ser fundida em um novo Sol e, quem sabe, em novos planetas. O que torna os glóbulos de Book tão fascinantes para a astrofísica é a sua simplicidade. Ao contrário das vastas e caóticas nuvens moleculares onde se formam centenas de estrelas ao mesmo tempo, glóbulos como o Barnard 68 são sistemas isolados. Isso permite que os cientistas apliquem modelos matemáticos de dinâmica de fluidos e termodinâmica com uma precisão incrível. Estudá-lo é como observar um único óvulo cósmico sob um microscópio, permitindo-nos isolar as variáveis que governam o colapso da matéria.
É o purismo da criação estelar, longe da interferência de outras estrelas massivas ou ventos estelares turbulentos, uma pérola de silêncio em meio ao barulho da Via Láctea. Se você busca o extremo do frio, não precisa olhar para o vácuo entre as galáxias, basta olhar para o coração de Barnard 68. A temperatura dentro desta nuvem é de aproximadamente 10 Kelvin, o que equivale a 263 graus Celsius negativos. Esse frio não é acidental, ele é um requisito fundamental para a existência da nuvem. Sem a radiação solar para aquecer o gás, as moléculas de hidrogênio perdem energia cinética e se movem com uma lentidão extrema. É esse estado letárgico que impede que o glóbulo se dissipe no espaço. No mundo da astrofísica, o calor é pressão e expansão, o frio é contração e silêncio. O Barnard 68 vive em um equilíbrio precário conhecido como esfera de Bohr-Ebert. Existem duas forças titânicas em uma queda de braço constante dentro dele. De um lado, temos a gravidade, que tenta puxar cada átomo e cada grão de poeira para o centro, colapsando a nuvem sobre si mesma. Do outro lado, temos a pressão térmica do gás gelado, que tenta empurrar a matéria para fora. Atualmente, esse equilíbrio é quase perfeito, permitindo que o glóbulo mantenha sua forma esférica e estável por milhares de anos. No entanto, observações recentes sugerem que esse equilíbrio está a começar a falhar e que a gravidade está lentamente a ganhar a batalha. A física que governa essa estabilidade é delicada. Se a nuvem fosse um pouco mais quente, ela se expandiria e se diluiria na galáxia. Se fosse um pouco mais massiva, ela já teria colapsado. O fato de o vermos hoje neste estado de quietude absoluta é uma oportunidade rara. Os cientistas utilizam a pressão do gás externo, o meio interestelar quente que rodeia o glóbulo, como uma espécie de prensa que ajuda a manter a estrutura coesa. O Barnard 68 é, literalmente, uma bolha de frio extremo sendo comprimida pela radiação e pelo calor do resto do universo, uma ilha de calma termodinâmica que resiste bravamente ao caos exterior. Essa temperatura de 10 Kelvin também é responsável pelo fenômeno da depressão. A essas temperaturas, quase todas as moléculas de gás se condensam e congelam na superfície dos grãos de poeira, como se fosse uma geada cósmica. Isso torna as observações radioastronômicas um desafio, pois o sinal das moléculas desaparece quando elas se fixam na poeira. No entanto, é precisamente este processo de congelamento que prepara a química pré-biótica que poderá um dia formar a água e os componentes orgânicos de um futuro sistema planetário. O frio de Barnard 68 não é a ausência de vida, mas a sua condição de armazenamento ideal. Neste momento, a nuvem está em um estado de quase colapso. Qualquer pequena perturbação externa, como o choque de uma onda de pressão de uma supernova distante, poderia ser o gatilho final para que a gravidade assuma o controle total. Quando isso acontecer, o frio será substituído pelo calor gerado pela compressão, e a escuridão começará a brilhar por dentro. Mas, enquanto esse momento não chega, o glóbulo permanece como o lugar mais silencioso e estável que conhecemos, um monumento à física da baixa energia onde o tempo parece ter parado para permitir que a matéria decida o seu próximo passo. Durante décadas, o Barnard 68 foi o muro intransponível da nossa galáxia. Na luz visível, aquela que os nossos olhos processam, ele é uma barreira absoluta. No entanto, a física da luz guarda um truque fascinante. Quanto maior o comprimento de onda, maior a sua capacidade de contornar obstáculos. É por isso que, na década de 1990, quando os astrônomos apontaram o Very Large Telescope, VLT, no Chile para essa nuvem, utilizando detectores infravermelhos, a escuridão simplesmente derreteu. O que antes era um vazio negro tornou-se subitamente uma janela translúcida, revelando a presença de mais de 3.700 estrelas de fundo que estavam ocultas atrás da nuvem. Esse fenômeno ocorre devido ao espalhamento de Rayleigh. A poeira fina dentro do glóbulo é extremamente eficiente em espalhar os comprimentos de onda curtos, como o azul e o verde, mas as ondas longas do infravermelho conseguem surfar entre os grãos de poeira quase sem serem afetadas. Ao observarmos o Barnard 68 em diferentes comprimentos de onda, vemos a nuvem tornar-se cada vez mais transparente, como se estivéssemos ajustando o foco de uma câmera térmica. Essa técnica não serve apenas para tirar fotos bonitas, ela permite que os cientistas meçam exatamente quanta poeira existe em cada ponto da nuvem, criando um mapa de densidade tridimensional que é o mais preciso já feito para qualquer objeto interestelar. Através dessa visão infravermelha, descobrimos que o glóbulo não é uma massa uniforme. Ele possui um centro extremamente denso e bordas que se tornam gradualmente mais finas. Mais importante ainda,
As estrelas de fundo que vemos através da nuvem parecem mais avermelhadas do que realmente são. Esse efeito, chamado de avermelhamento interestelar, é o que permite calcular a massa total do glóbulo com uma precisão cirúrgica. Ao analisarmos como a luz de milhares de estrelas distantes é filtrada por essa gota de poeira, conseguimos pesar a nuvem sem nunca ter tocado nela, confirmando que ela possui massa suficiente para, um dia, dar origem a um novo sistema solar. O uso do infravermelho também revelou que o Barnard 68 não está sozinho no que diz respeito à radiação. Ele é banhado pela luz das estrelas vizinhas, o que cria um gradiente de temperatura muito sutil nas suas camadas externas. No entanto, o seu coração permanece protegido, como um cofre térmico. Sem a astronomia infravermelha, ainda estaríamos olhando para um buraco no céu sem entender a sua função. Hoje, sabemos que essa cortina de fumaça é, na verdade, um filtro sofisticado que separa a luz caótica da Via Láctea da calma necessária para que a gravidade comece o seu trabalho mais importante. A tranquilidade do Barnard 68 é uma ilusão temporária na escala de tempo cósmica. Observações recentes de alta precisão mostram que a nuvem não está parada. Ela está a pulsar sutilmente, como se estivesse respirando. Essa pulsação é um sinal de que as forças internas de pressão térmica estão a começar a perder a batalha para a gravidade. De acordo com os modelos matemáticos, o glóbulo está no limite crítico da sua estabilidade. Nos próximos 200 mil anos, um piscar de olhos para o universo, a nuvem sofrerá um colapso catastrófico. O que hoje é uma esfera fria de gás e poeira transformar-se-á numa fornalha compacta e incandescente. O processo de colapso será implacável. À medida que a gravidade puxa a matéria para o centro, a densidade aumentará de forma exponencial. A energia potencial gravitacional converter-se-á em calor, elevando a temperatura de 10 Kelvin para milhares de graus no núcleo. No centro deste redemoinho de poeira, surgirá uma protoestrela. No início, ela não será visível para o resto da galáxia, permanecendo envolta por um disco de matéria que ainda não caiu no núcleo. O Barnard 68 deixará de ser um buraco negro visual para se tornar uma semente de luz, um novo sol que brilhará com a força da fusão nuclear. Mas a criação não para na estrela. O material restante que não for engolido pela protoestrela começará a achatar-se em um disco protoplanetário. É desse disco de poeira e gelo que nascerão os futuros planetas, luas e asteroides. Se houver vida inteligente em algum lugar da galáxia daqui a 5 bilhões de anos, os seus astrônomos poderão olhar para aquela região e ver um sistema solar completo, sem saber que ele começou como uma mancha escura e solitária na constelação de Ofiuco. Estamos a testemunhar, em tempo real, os preparativos para o nascimento de uma nova casa para a vida. Este destino final transforma a nossa percepção da escuridão. Ela não é o fim, mas o útero. O Barnard 68 é um lembrete de que o universo é um reciclador mestre. Os átomos que hoje bloqueiam a nossa visão infravermelha são os mesmos átomos que um dia poderão formar o solo de um planeta rochoso ou a água de um oceano alienígena. O colapso iminente é o sacrifício necessário da forma atual da nuvem para que a complexidade da luz possa emergir. O vazio está grávido de estrelas, e o parto, embora lento para os padrões humanos, é inevitável e glorioso na escala das eras galácticas. A existência do Barnard 68 nos obriga a confrontar um dos maiores paradoxos da nossa percepção, o fato de que, no universo, o que parece vazio é muitas vezes o lugar mais cheio de potencial. Passamos a maior parte das nossas vidas focados no brilho das estrelas e das galáxias, tratando a escuridão como um mero pano de fundo ou uma ausência de informação. No entanto, este glóbulo solitário prova que a escuridão é uma substância física, um componente vital da ecologia galáctica. Sem essas nuvens de poeira densa e fria, o ciclo de vida das estrelas seria interrompido. A escuridão é o isolamento necessário, o útero protegido que permite que a matéria se reorganize longe do caos energético do espaço aberto. Ao estudarmos o nada de Ofiuco, aprendemos sobre a reciclagem profunda da matéria. Os átomos de carbono e os silicatos que hoje bloqueiam a luz visível em Barnard 68 são os restos mortais de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Eles vagaram pelo vazio até encontrarem um refúgio de calma onde puderam se agrupar. Esta nuvem é a prova de que nada no universo é desperdiçado. O fim de uma estrela é o material de construção para a próxima. A escuridão é, portanto, o estado de transição entre o que foi e o que será, uma ponte silenciosa ligando gerações de sóis e, possivelmente, gerações de vida. Filosoficamente, o Barnard 68 nos ensina sobre os limites da nossa própria visão. Durante séculos,
Ignoramos esses glóbulos porque os nossos olhos biológicos não conseguiam atravessá-los. Foi necessária a evolução da nossa tecnologia infravermelha para percebermos que o que chamávamos de buraco no céu era, na verdade, um tesouro de informação. Isso nos lembra que o universo está repleto de realidades que ainda não conseguimos detectar simplesmente porque não temos os sensores certos. A escuridão não é um mistério insolúvel, mas um convite para desenvolvermos novas formas de ver. Terminamos esta exploração técnica com a certeza de que o silêncio de Barnard 68 é apenas o prelúdio de uma sinfonia de luz. Em algum momento do futuro remoto, a escuridão que hoje nos intriga terá se transformado em um sistema solar vibrante, com planetas que talvez abriguem oceanos e mentes curiosas. O nada é a promessa de tudo. Ao protegermos e estudarmos esses santuários de frio e poeira, estamos, na verdade, estudando as nossas próprias origens, pois cada átomo do nosso corpo já esteve, um dia, guardado em um glóbulo escuro e silencioso como este. Vimos que o Barnard 68 não é um erro na matriz do universo, mas um glóbulo de Book perfeitamente equilibrado, um óvulo cósmico pronto para ser fertilizado pela gravidade. Descobrimos que, através do infravermelho, o vazio revela milhares de estrelas e que o destino desta nuvem é tornar-se um novo Sol em um futuro não tão distante. Entender o Barnard 68 é entender a resiliência da matéria e a elegância dos ciclos galácticos. Onde vemos escuridão, a natureza vê oportunidade. Onde vemos o nada, a física vê a fundação de um novo mundo. Esta pequena nuvem em Ofiuco é um monumento ao potencial silencioso do universo, um lembrete de que as coisas mais importantes muitas vezes acontecem longe dos holofotes, nas sombras frias e protegidas do espaço interestelar. Obrigado por nos acompanhar nesta imersão no invisível. Se você sentiu a vertigem de olhar para o abismo e a esperança de saber que ele esconde a luz, saiba que essa curiosidade é a chama que nos guia. Continue explorando as sombras, continue questionando os vazios e nunca pare de olhar para além do que os olhos podem ver. Pois, no fim, a luz sempre encontra um caminho, mesmo no coração do lugar mais escuro da galáxia. Até a próxima fronteira, no além do infinito.